cuidador, o papel da cuidadora nessa empreitada. Talvez essa aula de hoje seja dessa apostila, né, desse projeto que a gente está, talvez seja a aula ou uma das mais importantes da apostila. Por quê? Porque essa aula você deve aplicar para todos os seus pacientes. Eu lembro quando a gente conversou sobre... Deixa eu ter alguém com o áudio aberto. Aí, acho que foi, né? Isso. Então, quando a gente conversou sobre hidratação, sobre alimentação, sinais vitais, eu lembro que eu falei, olha, essa aula é importante porque isso você vai aplicar para todos os seus pacientes. A lógica aqui é exatamente a mesma. Você tem situações, você tem atividades que devem ser orientadas, colocadas para todo e qualquer tipo de paciente. Mas, para falarmos de atividade cognitiva, você tem que entender o que é cognição. Senão, não vai fazer sentido. Como é que você vai propor atividades cognitivas se você não sabe o que é cognição? Por isso, eu preparei a aula, isso não está na apostila, mas é importante. Eu desenhei a aula, principalmente a parte inicial, com algumas informações que são essenciais para você entender o que é cognição e por que é que a gente tem que estimular. Uma coisa é eu falar, olha, é importante cognição. Mas é importante por quê, professor? O que é essa bendita, esse raio dessa cognição? E por que eu tenho que estimular isso no meu paciente? Então, a parte inicial da aula estará voltada para o sistema nervoso central. Uma aula diferente, né? Então, vamos falar o que é o sistema nervoso, qual que é a ideia do sistema nervoso, e dentro do sistema nervoso, em um dos sistemas, a gente vai ter a cognição, vamos entender o que é a cognição, quais são as partes que compõem, que fazem parte da cognição, e aí sim, sabendo o que é a cognição, a gente vai entrar em atividades cognitivas e atividades sociais. Depois, eu vou mostrar exemplos de atividades sociais e exemplos de atividades cognitivas. Show, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Deixa eu... Espera aí, um minutinho. A aula já começa toda colorida. Coloquei um cérebro todo colorido aí. Fica mais fácil para ver, né? Então, vejam a imagem. Temos temos um cérebro aí, né? E aí é sobre isso que a gente vai falar de hoje, principalmente. Por isso que eu coloquei esse cérebro aí. Vamos lá. Deixa eu só aumentar para estar ouvindo. Espera aí que tem alguém com o áudio aberto. Quem tiver com o áudio aberto, consegue fechar, por favor? Eu estou tentando aqui, mas não está dando certo. Acho que aqui vai dar agora. Aí. Ótimo. Consegui. Bom, a ideia da aula de hoje é conversarmos sobre atividades cognitivas e atividades sociais. Às vezes, eu acho que você pode até se perguntar, professor, qual é a importância? Qual é a relevância, né? Assim, o que isso tem a ver a isso, né? De forma simples, significa isso. O que atividade cognitiva, atividade social tem a ver com o meu papel enquanto cuidadora, enquanto cuidador? O que eu tenho que me atentar? Por que devo me atentar a esses dois pontos? Vamos entender na aula de hoje. A aula passada nós discutimos sobre resistência e sobre treino para força. A gente viu que você precisa fazer pelo menos 300 minutos de atividade física por semana, certo? Atividade física moderada, mas que também é importante que você faça atividade de força, exercício de força, para você ganhar massa muscular.
E essa massa muscular vai permitir que você chegue na velhice, alguns chamam isso de terceira idade, mas que você chegue na velhice com uma qualidade de vida bem diferente. Porque ter músculos melhora, né? O exercício físico de força melhora a articulação, dá ou deixa a sua massa magra, muscular, maior, protege os seus ossos, fortalece os seus ossos, melhora o seu desempenho intelectual, enfim, vários benefícios que a gente falou na aula passada. Então, é fundamental, sim, que você trabalhe a parte aeróbica, corrida, caminhada, coisas do tipo, mas é fundamental também que você complemente esse exercício, nessa atividade, com um treino de força, que é tão fundamental quanto. Estou falando meio assim, que é porque a minha língua está machucada. Então, se você não conseguir me entender, tá? Pode mandar mensagem no chat ou pode me chamar que eu repito, não tem problema. É que tá meio assim por causa desse machucado na língua, aí fica difícil de falar certinho. Desculpa aí. Bom, hoje então vamos falar sobre atividades cognitivas e atividades sociais. Isso aqui é uma nuvem tecnológica onde você tem informações, né? Então, hoje muitas pessoas têm deixado protegido os seus dados em nuvens. Então, o que é isso, professor? Por exemplo, o Drive. Então, eu posso ter o Drive, eu posso sincronizar o Drive aqui no meu computador, que é o computador que eu estou falando com você. E aí, se o meu computador pegar fogo, explodir, cair da escada, cair da janela, cair da mesa, cair água, o cachorro comer meu computador, independentemente, não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque todos os meus dados estão na nuvem. Eu consigo acessar. Então, tá tudo lá em cima, né? Na nuvem, porque a ideia é que você tem um lugar, um banco de dados que vai proteger essas informações, esses dados, tá? Então, se acontecer alguma coisa com o meu celular, eu tenho a nuvem, tá salvo lá. E aí eu consigo fazer o backup e tudo mais, tá bom? Então, essa é a ideia de nuvem, e aí vocês podem ver, olhando para a tela, existem vários insights, né? Então, ó, vejam aqui, ó. Tá a nuvem do computador, do e-mail, tem um planeta, compras, celular, segurança, ideias, pessoas, busca, né, ou procura, enfim. Aí você fala, professor, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? A ideia da nuvem é que é como se fosse um banco de dados que tem muitas informações que precisam ser geridas, que precisam ser administradas para que tudo vá bem, certo? Então, ou seja, digamos que, imagina, você salva uma informação sua lá na nuvem. De repente, amanhã você vai precisar, cadê? Se perdeu, apagou, sumiu, foi para uma outra pasta? Não. Tudo precisa acontecer de uma forma perfeita, exata, para que a coisa funcione bem. Quando a gente fala de sistema nervoso central ou de sistema nervoso, a lógica é exatamente a mesma. A nossa nuvem, digamos assim, que é o nosso computador, que é o cérebro, que é uma máquina, né? Também precisa funcionar adequadamente para que o meu e o seu organismo funcionem bem. Então, se o meu cérebro não está funcionando como deveria, eu tenho prejuízos. Prejuízos não só físicos, né? Porque se o meu cérebro para de funcionar, ou não funciona tão bem, eu começo a ter problemas físicos. Então, vou dar um exemplo. Paralisia cerebral. Prejuízo no cérebro impactou no físico da pessoa. Não consegue andar, muitas vezes. Não conseguem falar. Não conseguem se expressar. Conseguem sair da cama, trocar de roupa, enfim. O físico, os membros, né? Braço, perna, tudo foi afetado por conta de um prejuízo cerebral. Exatamente a mesma lógica da nuvem. Então, um grande computador, um banco de dados, um banco de informações, precisa, de forma adequada, complexa e segura, fazer a gestão de todos esses dados.
Professor, o que você está chamando de dados? Eu não sou um computador. Você está correto, não é verdade? Você não é mesmo? Mas o que você vê fica registrado. O que você ouve gera uma informação para o seu cérebro. O que você come gera informação. O que você toca, informação. O que você sente o cheiro, informação. O que contam para você sobre alguém que você ama, informação. As sensações que você tem no trabalho, informação. Dados da pandemia, informação. Percebe? Então, constantemente, o dia todo, estamos sendo, digamos assim, bombardeados por informações. Boas e ruins, mas são informações. E aí, essas informações são lançadas. Pensa no oceano. O que é o oceano? Os nossos rios de água doce desembocam, desaguam, né? Vai tudo para o oceano. É como se essas informações também fossem esses rios e o oceano fosse o nosso cérebro. Essas informações caminham, percorrem rumo ao cérebro. Por quê? É no cérebro que você vai interpretar. Como assim? O seu braço, por exemplo, se arrepia e manda uma informação para o seu cérebro que está frio. Ele vai mandar uma informação, o seu cérebro vai interpretar. Nossa, tá frio, né? Tem que pôr uma blusa. Não, tá calor, tem que ligar o ventilador. Tá queimando o meu braço, que eu tô com a mão na frigideira. Tem que tirar a mão. O cachorro tá me mordendo. Eu vou fazer o cachorro parar de morder porque tá machucando. As informações chegam para o seu cérebro, que é esse banco de dados, e aí é aqui que a mágica acontece. Há uma interpretação. O seu cérebro interpreta essas informações e toma as decisões cabíveis, necessárias. Ok? Então, toda vez que a gente fala de cérebro, a gente fala de informações, fala de agrupamento de informações e fala de tomada de decisão. O que deve ser feito, o que pode ser feito e quem vai fazer e por que vai fazer. É como se fossem essas coisas. Assim. Essa é a ideia, tá bom? Então, informações diversas são geradas, chegam para o nosso cérebro e aí ele tem que fazer a gestão de tudo isso. Mas, quando a gente fala de sistema nervoso, é importante a gente entender que existem, digamos assim, dois tipos, né? Há uma divisão do sistema nervoso. Que divisão é essa, professor? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tá? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O central, basicamente, tem a ver com o cérebro, com a medula espinhal. O periférico tem a ver com essas são associados do nosso corpo para captar informação para mandar para o nosso cérebro. Vejam aqui nessa bonita imagem, né? Aqui a gente tem vários. Consegue ver? Isso aqui não é veia, não, tá? Você vai achar que é veia. Nossa, as veias estão azuis, sei lá. Não, não é veia, não. Isso aqui são nervos. Qual é a finalidade desses nervos? Esses nervos que compõem o sistema nervoso periférico, que tem a ver com as periferias, as extremidades, ok? É a mesma lógica de uma cidade. Então, quando você escuta o termo, as periferias da cidade do Rio de Janeiro, tal. Significa o quê? As extremidades estão na margem. É a mesma lógica aqui, bom? Só para você entender. Não sei se essa foi a lógica que utilizaram para denominar periferia, né? Mas é a mesma lógica. Então, o sistema nervoso periférico é composto de nervos e esses nervos captam informações e mandam para o nosso cérebro. Vejam aqui, ó. Percebam, só o sistema nervoso periférico tem esses nervos e esses nervos aqui, ó, vocês podem perceber, se encontram com o nosso sistema nervoso central. Você tem nervos que se encontram aqui na medula e essa medula conduz a informação até o cérebro.
Então, aqui, ó, se você colocar a mão aqui na frigideira, percebam que na sua mão tem nervos. Esses nervos vão conduzir a informação, jogar na medula, a medula vai mandar a mensagem ou a informação lá para o cérebro. O que o cérebro vai fazer? Vai interpretar. Ora, se tem algo queimando, eu vou ter que tirar a mão. Mas isso acontece em fração de segundos, né, gente? Tá certo? Só fiz em câmera lenta aqui, só para vocês entenderem. Então, é essa a lógica. Eu tenho o periférico e tenho o central. O central é o responsável por interpretar e armazenar as informações, e o periférico é para captá-las, pegá-las, enviá-las para o sistema nervoso central, que é lá que está o cérebro, e ele que vai fazer as interpretações, né, análises, armazenamento e por aí vai. Mais um exemplo. Mesma coisa, né? Sistema nervoso central, tipificado aqui pela coluna vertebral e pelo cérebro, e o sistema nervoso periférico, mostrando os diversos nervos espalhados pelo corpo. Estes captam informações, enviam para a coluna, para a coluna, para a espinha, né? Desculpa, mandam para a coluna espinhal, mandam aqui para a coluna vertebral. Essa coluna vertebral vai mandar a informação até aqui, ó, vejam. Então, vai mandar a informação até o cérebro. Então, essa é a lógica, tá? Mas, professor, o que isso tem a ver com a minha atuação? Comigo, cuidador. Comigo, cuidadora. Vamos ver o que isso tem a ver? Com isso. Eu disse para você no início da aula que o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, é responsável por... o cérebro é uma parte do sistema nervoso, tá? Tem outras partes, mas não tem nada a ver com a aula. Não precisa falar sobre ela, sobre essas partes. No cérebro, a gente vai ter a interpretação dos dados, o armazenamento dos dados, dessas informações. Então, por exemplo, o que você armazenou que ontem você ganhou? Por que você se lembra que ontem você ganhou um cachorrinho novo? Porque o seu cérebro armazenou essa informação. Por que você lembrou que você lembra que você está há 10 anos no mesmo emprego? Porque o seu cérebro armazenou essa informação. Por que você está de blusa de frio hoje? Porque o seu cérebro interpretou que está frio. Se está frio, tem que pôr blusa. Por que você está com o ventilador ligado? Porque o seu cérebro interpretou que está quente, daí você tem que resfriar o seu corpo. Então, percebam, o nosso cérebro, constante e frequentemente, realiza análises de informações do nosso dia a dia. Mas, para que essa mágica aconteça, tem uma peça que é fundamental, essencial, vital para o nosso sistema nervoso ocorrer tudo bem. Professor, quem que é essa parte, né? Quem que é ela? Ou ele? O que é isso? É a cognição. Nós vamos conversar, eu vou mostrar para você o que é a cognição, algumas partes da cognição. E aí você vai conseguir entender, tá? Vamos aos poucos. Eu vou lendo e comentando, falando um pouco sobre cada um desses itens aqui. Deixa eu só ver uma coisa, acho que alguém mandou mensagem no chat, né? Espera aí. A Larissa. Fica tranquila. Tá tudo bem. Ei, Larissa, eu sei como é. Tá tudo bem. Fica tranquila, tá? Eu vi que a Maria, deixa eu ver aqui, foi a Aparecida. Colocou aqui o nome dela. Aparecida, caso você não tenha colocado no grupo, lá no WhatsApp, você ou alguém que estiver aqui na aula, por favor, consegue depois colocar para mim, tá bom? Então, se alguém que não colocou o nome lá no grupo, coloca lá para mim depois, por favor, que aí você vai ficar com presença, tá? Vamos lá. Bom, cognição tem a ver com percepção e tem a ver com ação. Eu percebo, ajo. Ou ajo e percebo. Novamente, por perceber, eu tomo uma
Atitude. Percebi que está frio, eu coloco blusa. Percebi que estou com fome, eu vou comer. Percebi que estou com sede, vou beber água. Percebi que estou com sono, vou ter que dormir. Percebo, ajo. Mas eu também posso agir e aí vou perceber. Bom, vamos lá, vamos dar um exemplo. Nossa, essa hidratação que eu fiz no cabelo ficou muito bom. Ficou muito bem para mim, caiu muito bem. Agi, eu pintei o cabelo. E aí eu percebi o que eu agi, a minha ação. Então, olha, eu pintei o cabelo, percebi que ficou bom. Ou não, percebi que não ficou nada bem, né? Percebi que está feio. Como eu tenho, desde o início da pandemia, tido uma alimentação ruim, nada saudável, e tenho ficado sedentária, professor, percebi que eu estou engordando. Entendem? Ação leva a uma percepção e vice-versa. Uma percepção leva a uma ação. Isso é cognição. Então, uma percepção de você mesma, uma percepção do ambiente ou de qualquer outra coisa que tenha a ver direto ou indiretamente com você e vice-versa. Isso é cognição. É eu perceber e agir. Percebo, respondo. Percebo, tomo alguma atitude. Tomo atitude, percebo. Tomo atitude, interpreto. Tomo atitude e analiso a minha atitude, se ela está certa, se está errada, se for mais ou menos. Se eu mandei bem, se eu não mandei, coisas do tipo. O ambiente também. Então, há uma ação do ambiente, logo eu percebo. Percebi que na aula de hoje os alunos estavam quietos. Então, o ambiente estava quieto. Não estava muito animado. Eu percebi isso. A aula de hoje não estava tão animada. Sei lá, isso é um exemplo, né? Lógico. Entendem? Então, isso é cognição. Tem a ver com ação, tem a ver com percepção. Tem uma imagem aí mostrando, né? Fazendo alguma alusão. Existem itens, alguns até chamam de função. Podem chamar como vocês preferirem, tá? Mas muitos chamam de função. Então, existem algumas funções da cognição. Essas funções são chamadas funções cognitivas ou funções neurocognitivas. Por que neuro? Porque tem a ver com cérebro, né? Neurologia, cérebro, atividades cerebrais, atividades neurológicas, ok? Então, eu só chamo de funções da cognição, melhor, mas pode chamar como você achar melhor. O mais importante aqui não é você saber como você chama isso. O mais importante é você entender o porquê, qual que é o impacto que isso aqui tem no dia a dia. Vamos lá. Primeira função, vamos no sentido horário. Começando por atenção e aí a gente vai fazer o sentido horário. Atenção. Eu gostaria que alguém me desse um exemplo, por favor, né? Por que é importante você ter atenção no seu dia a dia? Pode ser no seu trabalho. Vamos lá. Você é cuidadora, você está cuidando de uma pessoa com esquizofrenia. Qual é a importância da atenção? Por que você tem que estar atenta? Ou não, você não tem que estar, sei lá. O que você acha? Uma pessoa, que eu vou pegar um exemplo para cada pessoa, né? Alguém consegue me ajudar? Por que atenção? Pode falar, não precisa ficar com receio, não. Depois eu vou dar exemplos, fiquem tranquilos. Professora Juliana. Oi, Juliana. Bom, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, eu acho assim, atenção, ela é tudo, né? Então, principalmente assim, uma função de cuidadora. Então, nós temos que avaliar nosso paciente ali e ter os devidos cuidados para cada tipo de paciente, né? Então, a gente tem que ter atenção na medicação, na alimentação, nos cuidados, numa troca, se ele anda sozinho, se não anda,
Então, a gente tem que medir todos os cuidados possíveis e ter bastante atenção com isso. Então, cada caso é um caso mesmo, né? E é uma atenção específica para aquele caso. Eu acho isso. Muito bom. Parabéns. Com certeza, Obrigada. gente. Imagina. Como é que eu vou dar o remédio pro meu paciente se eu não estiver atento? Se eu não estiver atento, eu vou deixar o horário passar. Como é que eu vou... como é que eu vou... Por exemplo, meu paciente não comeu porque eu não estava atento. Meu paciente, como eu descuidei, não estava atento a ele pegou a chave de casa e fugiu. Como eu não estava atenta ou atento ao meu paciente, ele levantou sozinho da cama, foi fazer xixi, escorregou, quebrou o fêmur. Como eu não estava atenta, meu paciente se machucou, foi na cozinha, pegou a faca e acabou fazendo um cortezinho no dedo. Atenção é tudo. Então, estar atento ou atenta é essencial, porque você vai, digamos assim, né? Não vou falar que você vai ter controle sobre o ambiente, não é isso. Mas você vai, ou pode, interferir naquilo que vai acontecer, porque você está atenta. Então, como é que eu sei que o meu paciente não vai pegar a chave do carro? Porque eu estou atento, eu estou ligada nele. Eu já vi que ele levantou, estou aqui pertinho. Inclusive, já até escondi a chave dele. Como é que eu sei que o meu paciente não vai ficar com fome? Porque eu estou atento ao relógio. E até coloquei um despertador, professor. Como é que eu sei que o meu paciente não vai se machucar com uma faca na cozinha? Porque eu escondi todos os objetos que cortam e que furam. Escondi tudo. E ainda por cima eu estou aqui na bota do paciente. Não vai fazer isso, eu tenho certeza. Então, a atenção é a primeira função cognitiva. O que significa? Que pacientes que têm problemas, por exemplo, a faca, se eu não estiver vendo que ele está com a faca na mão. Então, a atenção é fundamental, é essencial. Quando você está atenta ou atento, você consegue agir. Inclusive, reduzir chances de acidentes, né? O que mais? Ponto 2. Cálculo. Ou também, essa função também é conhecida ou chamada como raciocínio lógico. Outros chamam raciocínio lógico matemático. Simples. 1 mais 1, 2. Quer dizer, né? Quando você vai fazer matemática mesmo na faculdade, 1 mais 1 não é 2, mas... para leigos e para os mortais, como eu, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. Enfim. Então, eu sei que essa parte básica, eu sei o que é adição, 1 mais 1, 2. Eu sei o que é subtração, 2 menos 1, 1. Eu sei o que é multiplicação, 2 vezes 2, 4. E sei o que é divisão. 4 dividido por 2, 2. Raciocínio lógico simples. Eu sei que agora faltam no meu relógio 9 para as 8. Por que eu sei? Porque eu consigo olhar para o relógio e eu sei o que significa essa hora. Não é só ler. Eu sei que está perto, falta 1 hora e 10 minutos para a nossa aula acabar. Porque tem um raciocínio lógico. Ora, se a aula tem 2 horas, se eu já bati 50 minutos, falta 1 hora e 10 para terminar. Raciocínio lógico. Isso é importante. Isso é fundamental também para o nosso paciente no seu dia a dia. Não só paciente, né? Mas para mim e para você também. Outra função cognitiva, que também é essencial. Funções executivas. Professor, o que é isso? Executivos é gravata? É um executivo de gravata? Não tem nada a ver com isso. Função executiva tem a ver com planejamento. Tem a ver com organização e com execução do que for planejado. Isso é a função executiva.
É você executar algo. Que algo? Aquilo que você planejou. Eu planejei colocar o tênis preto hoje. Isso estava na minha cabeça. Mas eu planejei. Eu deixei o tênis preto ao lado da cama, peguei a meia de bolinhas, peguei o talco para não dar chulé, né? Deixei tudo pronto. Eu planejei. E aí eu executo, eu coloco o tênis. Tanto a habilidade matemática ou o raciocínio lógico, né? O cálculo, como tá. Deixa eu fazer um risco aqui. Como chamaram aqui nessa aula, né? Chamaram nessa imagem, chamaram de cálculo. Tanto o cálculo quanto as funções executivas são reduzidas, amenizadas, impactadas, prejudicadas quando o meu paciente tem algum tipo de doença que afeta a cognição. Então, podem perceber que pacientes que têm Alzheimer, vamos pegar o Alzheimer, é o paciente aqui, tá? Não só Alzheimer, mas eu vou pegar que é mais característico, todo mundo conhece, já ouviu falar e tudo mais. A gente já discutiu no curso, então vou pegar um exemplo Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer, em algum momento, não vai saber mais fazer conta. O raciocínio lógico foi prejudicado. Se você disser, agora faltam 15 minutos para meio-dia, ela não vai saber o que significa. Dona Joana, eu tenho 2 patinhos. E a mamãe? Quantos patinhos são? Não vai saber dizer para você. Dona Joana, o que é antes, durante e depois? Não vai saber dizer para você. O tempo foi prejudicado. O raciocínio lógico foi prejudicado. Se você falar, Dona Joana, vamos planejar o nosso dia de amanhã, ela não vai conseguir, em algum momento. Por quê? A função executiva, que é o planejamento, a organização, não vai rolar. Ela não consegue fazer sozinha. E muitas vezes nem mesmo com auxílio. Tá bom? Mas, capacidades visoespaciais e construtivas. Nesse caso aqui, essa função tem a ver com a habilidade, digamos assim, ou com a capacidade que eu tenho para perceber de acordo com o que eu vejo. Opa, peraí, deixa eu mostrar. Então, eu tô... Deixa eu só... Peraí. Aí, mutei. Então, capacidades visoperceptivas. Ou seja, cara, eu tô vendo a chuva lá fora, vou molhar. É simples. Estou vendo a minha mãe, sei lá, estou vendo o meu marido fazer comida. Percebi que ele está fazendo comida que eu vou comer logo. Percebi que o cachorro pegou meu chinelo. Está destruindo meu chinelo. Por que você percebe? Porque você vê, você visualiza. Ao visualizar, você percebe e interpreta aquela situação. Percebi que deu um pane. Eu vi aqui, ó, acabou a energia. Acabou a energia, desligou o modem, não tem internet, não tem aula. Eu percebi isso. Por quê? Porque acabou a energia, ficou tudo escuro, estava claro, de repente ficou tudo escuro, deu blackout. Deu pane, desligou tudo, desligou a internet, acabou, não tem aula. Isso é a capacidade ou habilidade visual perceptiva, tá? Perceptiva, essa é a ideia. Basicamente, né? Linguagem. A linguagem é essencial, né? Não entendam linguagem como somente algo verbal, tá? Não entendam, ou seja, a linguagem aqui não tem só, tem esse papel também, tem também essa ideia, mas não tem só relação com o que você fala. O meu paciente consegue falar meu nome, então a linguagem dele está boa por causa disso. Não necessariamente. Não necessariamente. A linguagem também tem a ver aqui com a linguagem não verbal. Isso aqui, quando eu faço esse aqui, você sabe que é tchau.
é algum tipo de despedida, alguma coisa assim. Quando eu faço, eu não vou colocar a mão na boca porque eu tô, porque, né, tem como. Mas quando eu mando beijinho, carinho, estou mandando beijo para alguém. Quando eu faço isso, I love you, né? Te amo. Percebem? Quando eu faço isso, dinheiro. Quando eu faço isso, alguma coisa tá, não gostei não. Quando eu faço isso, joinha. Quando eu tô aqui todo largadão, passo a impressão de preguiça, desleixo. Isso é comunicação não verbal. Não há fala. Ninguém falou nada. Ninguém falou mesmo, literalmente, né? Eu percebi pela comunicação não verbal, pela linguagem não verbal. Há a linguagem ainda escrita. É isso aqui do slide. Quando você olha para essa imagem, você consegue ler. Você pode não saber o significado, porque são termos talvez que não fazem parte da sua realidade, mas você sabe o que significa atenção. Você já ouviu falar? Já ouviu falar de cálculo? Já ouviu